Fala galera, meu nome é Igor Cobeza e seja muito bem-vindo ao terceiro dia da Semana Arco. Lembrando que nessa semana teremos um vídeo novo aqui no canal, todos os dias às 10 horas da manhã, onde estou te ensinando quais os pontos principais que você deve observar, que você deve definir antes de comprar o seu próprio equipamento. E para dar sequência a essa série de vídeos, hoje eu vou falar sobre flechas. Quais as diferenças entre uma flecha de R$30 para uma flecha de R$360 cada? Galera, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre flechas é que elas devem ser a última coisa que você deverá comprar quando estiver montando o seu arco. Isso porque não existe um tipo de flecha que irá atender a todas as pessoas que estejam assistindo a esse vídeo neste exato momento. E justamente por conta disso, escolher a flecha ideal para você às vezes pode ser um pouco mais complicado do que simplesmente pegar a mais barata. Diferente de qualquer outra peça do arco, a flecha deve ser escolhida com um propósito claro, e não simplesmente por uma questão de gosto ou preferência. Até porque cada flecha é desenhada, cada flecha é feita com um propósito bastante específico. O que eu quero dizer com isso é que no mercado você irá encontrar flechas que foram desenhadas para field, outras para target, caça, indoor, outdoor e assim por diante. Essas flechas podem ser encontradas em 4 tipos de materiais, sendo elas madeira, fibra de vidro, alumínio e fibra de carbono. De forma geral, flechas de madeira são mais indicadas para praticantes do tiro tradicional, independentemente de sua categoria. Mesmo se pensarmos em flechas de alta qualidade, elas tendem a ser mais baratas, principalmente quando comparadas aí a flechas de alumínio ou fibra de carbono, por exemplo. O seu maior problema é que por depender de um material tão natural quanto a madeira, por melhor que elas sejam, dificilmente você irá encontrar uma flecha exatamente igual à outra. Já as flechas de fibra de vidro são de longe as mais baratas do mercado. Contudo, tome bastante cuidado, porque essas flechas foram desenhadas para quebrar. Então, para não perdermos muito tempo com isso, simplesmente não compre. Mas se mesmo depois desse conselho você ainda assim decidir comprar flecha de vidro, tome bastante cuidado, porque não é uma questão de se, mas quando essa flecha irá se quebrar. Partindo para flechas de alumínio, essas são definitivamente as mais utilizadas por quem está começando e para o que conhecemos como competição indoor, principalmente por ter uma ótima performance em curtas distâncias. Justamente por serem mais pesadas e lentas quando comparadas a flechas de fibra de carbono, flechas de alumínio tendem a perdoar um pouco mais os pequenos erros que podem acontecer durante a execução de um disparo. Com um material bastante preciso e seu baixo custo de fabricação, definitivamente as flechas de alumínio são uma ótima opção para quem está começando a praticar o tiro com arco, principalmente quando olhamos para os modelos de entrada. Você irá encontrar flechas baratas, de fácil reposição e com uma qualidade bastante aceitável, fazendo delas uma ótima opção de escolha. Por fim, flechas de fibra de carbono. Embora também bastante usadas em curtas distâncias, flechas de fibra de carbono dominam mesmo no cenário outdoor. Isso acontece principalmente por sua possibilidade altíssima não só de precisão, mas também de reprodutibilidade na hora de sua confecção. Naturalmente, você poderá encontrar flechas de fibra de carbono baratas e outras também muito mais caras. Se olharmos para as flechas mais baratas, ou até mesmo as de nível intermediário, você irá observar que são feitas apenas de carbono, e geralmente com uma parede um pouco mais fina. Ainda assim, são ótimas flechas tanto para treino quanto para competições, podendo variar o seu valor aí de 30 até os seus 200, 250 reais. Mas quando olhamos para as flechas mais caras do mercado, essas são feitas com uma espessa camada de carbono e possuem uma alma de alumínio, fazendo com que elas fiquem muito mais leves e voem mais rápido, o que reflete em menos tempo de voo e naturalmente menos tempo para que o vento possa afetar a sua trajetória. Contudo, com esse menor peso e essa maior velocidade somados, também fazem com que essa flecha seja muito mais sensível a pequenos erros e inconsistências durante a execução do disparo. Esse tipo de flecha requer literalmente uma precisão olímpica. É muito importante que se saiba que cada flecha possui um número escrito que indica o seu spine, e esse número de spine descreve o quão dura essa flecha é. Para a flecha de alumínio, esse número indica o diâmetro do tubo e a espessura das paredes da flecha, enquanto para a flecha de carbono, esse número indica uma posição em uma escala criada para identificar a dureza dessa flecha. Contudo, essa numeração pode variar de modelo para modelo e de marca para marca. Dito isso, uma flecha de Spine 600 da Easton, por exemplo, pode ser mais dura ou mais mole quando comparada a flechas de mesma numeração da marca Caval Express ou da Skylon, por exemplo. Isso não significa necessariamente que uma marca seja melhor do que a outra,
indica apenas que marcas diferentes podem usar materiais diferentes e, consequentemente, uma tabela de referência diferente. Mas uma coisa é certa para todas elas. De maneira bem simplória, quanto maior for esse número de spine, mais mole é a flecha. E quanto menor o número de spine, mais dura é essa flecha. Essa dureza também está relacionada à potência do arco. Quanto maior a potência, mais dura deverá ser a flecha que você irá utilizar. Ao mesmo tempo que, quanto menor a potência, mais mole essa flecha precisará ser. Contudo, a dureza da flecha não é definida apenas pela potência do arco, mas sim entre uma relação da potência e o tamanho da sua puxada. Quando o assunto é flecha, a diferença de preço normalmente reflete na diferença de qualidade durante o processo de produção. Mas nem só de tubo voa uma flecha. Você ainda irá precisar de ponta, penas, em alguns modelos, pin e nock. As pontas podem ser rosqueáveis ou coladas. De qualquer forma, o mais importante é que se pode variar o peso dessas pontas. E isso irá influenciar diretamente no spine e na performance da flecha. Para as penas, eu uso as Spider Vanes, que por conta do seu formato, gera mais rotação na flecha durante o voo e, naturalmente, mais estabilidade. Algumas flechas, dependendo do modelo, podem precisar ou não do pin de fixação para os nocks, e o nock propriamente dito, que eu uso e recomendo os da 720X. Com tudo isso em mente, uma coisa é bastante clara: flechas mais caras vão te dar maior precisão e consistência. Mas isso não significa que tenha algum tipo de problema em você comprar uma flecha mais barata, principalmente quando está começando a praticar o esporte. Desde que na configuração correta, você pode sim comprar uma flecha mais barata e evoluir de equipamento conforme evolui a sua técnica. Por se tratar de um procedimento que definitivamente não é nada intuitivo, eu recomendo fortemente que você procure um bom técnico ou se informe diretamente com um vendedor para definir qual a melhor flecha, qual o spine ideal para você. A única coisa que você realmente precisa saber é o pico de potência do seu arco quando está ali na posição de ancoragem, que pode ser medido com uma balança de mão, e o tamanho da sua puxada. Ainda assim, se você realmente quer saber como é feito o cálculo de spine, deixe nos comentários aqui embaixo que eu vou tentar trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal. E se você está assistindo a este vídeo em um momento diferente da data de lançamento, dê uma olhada aqui na descrição para saber se eu já gravei esse tipo de vídeo e deixei um link aqui embaixo para você. Bom, espero que você tenha gostado e que esse tipo de conteúdo tenha sanado algumas de suas dúvidas sobre flechas. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, pessoal. Dessa forma, cada vez mais pessoas vão poder ter acesso a esse tipo de conteúdo. Vejo você no próximo vídeo.